Oferecimento Leila Beatriz Hipnoterapia, ressignificando vidas. Oiê, tudo bem com vocês? No Toda Bela de hoje a gente vai continuar um pouquinho o assunto sobre moda e depois a gente também vai continuar o meu diário de viagem sobre Portugal. Bom, eu já falei pra vocês no programa anterior que a cor do outono e inverno desse ano de 2023 é o laranja. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre as tendências de cores que vão ser usadas aqui nesse outono e inverno, eu resolvi trazer um pouquinho para vocês de algumas informações sobre a psicologia das cores e o significado das cores. Porque várias vezes eu venho aqui e falo para vocês, né, que às vezes a gente coloca uma cor ou outra porque você tá animado, ou então, dependendo do lugar, com uma proposta talvez um pouco mais séria, você use uma cor e outra. E por que que isso surgiu, essa construção de que o branco é da paz, a gente tem o costume de passar o ano novo de branco, ou o preto é aquela coisa um pouco mais séria, mais profunda e tal. Então eu trouxe aqui algumas informaçõezinhas para vocês que eu vou dar uma pincelada rapidinho pra gente ter um pouquinho de noção sobre o significado das cores, para que elas são usadas, e depois eu falo das tendências específicas desse outono e inverno. Começando com o vermelho. O vermelho, normalmente, a gente associa com amor, com paixão, com força. Então, a gente tem esse lado, né? A gente vê o balão vermelho do dia, né, dos namorados, o coração. A gente pensa, né, muito na questão do coração por ser vermelho. Então, a gente, querendo ou não, acaba pegando um pouco desse significado de amor, né, de carinho, afeto. Mas o vermelho também tem aquela contrapartida do poder, da energia, da força, porque ao mesmo tempo que tem a questão romantizada do coração, o que o coração bombeia? O sangue. Então, o vermelho também mostra essa parte de força, de energia. E também, assim, antigamente na realeza, as cores muito usadas na parte dos reis e tal, era o vermelho. Que o vermelho tem essa questão de poder também representando, né? Então, outra questão também, pensando até no sangue, quando a gente vê uma cena de um filme e tal, o vermelho também pode representar um perigo, uma urgência, uma excitação, às vezes, para um lado um pouco negativo também. Então, inclusive no cinema, é utilizado muito os filtros, às vezes, da cena, ou mesmo dentro da cena, objetos com aquelas cores, para justamente ambientizar e caracterizar e dar mais impacto para o que o diretor quer passar naquela cena, né? Então é aquela ler pelas entrelinhas. Então às vezes também tem o vermelho que às vezes dá aquela questão às vezes de medo ou de perigo, é o alerta vermelho e tal. Então tá aí um pouquinho explicado o vermelho. Vamos lá pro laranja, né, que eu falei. Laranja vai ser a cor do outono 2023. O laranja um pouco mais fechado, não esse laranja neonzinho aqui que eu tô usando hoje. Mas se você gosta, não tem problema, todos os tons aí estão válidos. Mas o laranja é uma cor que remete muito à criatividade, né? Criatividade, alegria, entusiasmo, diversão. A gente vê muito isso se você for pensar em marcas e categorias de coisas infantis. O laranja é uma cor muito usada. Então, assim como eu disse, né, nos filmes, para ambientizar um propósito que um diretor quer passar, no marketing é muito utilizado a psicologia das cores e o propósito de cada cor para entender um pouquinho o significado para passar uma mensagem. Então, o laranja também consegue, além disso, por ser uma cor que a gente encontra também na natureza, passar também a questão de calor, de confiança, o pôr do sol e tal, um pouco de tranquilidade também. Então vamos lá pro amarelo.
Amarelo normalmente é uma cor que representa um otimismo. Também por ser uma cor, né, do sol e tal, tem muito essa questão de ser a luz no fundo do túnel, ser justamente essa coisa da luz. Então, de ser essa cor que remete à alegria, à suavidade, à felicidade. Então, até um pouquinho de criatividade e juventude. Assim como também a parte, né, do laranja em relação às crianças, tem muitos brinquedos também que usam o amarelo para colocar em brinquedos infantis e tudo mais. Até também relacionado à comida, eu até seria uma coisa interessante depois de trazer específico essa parte de marketing e cores para vocês, porque vocês vão ver como isso faz sentido. O verde já simboliza muito, obviamente, a natureza, mas também simboliza muito a parte de saúde, de equilíbrio, de frescor. Então a gente vê também muito relacionado o verde a essa parte de vitalidade, coisas relacionadas à vida, à natureza. Então, pensando de novo nessa questão do marketing, convênio médico normalmente usa o verde, porque o verde é ligado à vida, à natureza. O azul normalmente ele remete a equilíbrio, a gente tem o azul do céu, então a gente tem a sensação da paz, um equilíbrio, uma serenidade e segurança. Mas ele também pode representar lealdade, sabedoria, inteligência. Então, é uma cor que, inclusive, essa estação vai ser muito utilizada, então a gente já volta a falar um pouquinho sobre ela. O roxo, assim como o vermelho, também é uma cor associada à nobreza antigamente. Então, é uma cor que, ao mesmo tempo que representa essa parte de luxo, sofisticação e ambição, também representa um pouco a parte, se for um mais clarinho, um lilás, assim, essa parte de pureza, de energias, de misticismo até. O rosa é uma cor também que representa o amor, delicadeza, ternura, aquela coisa mais feminina, delicadinha e tal, juventude principalmente, ingenuidade talvez. Então normalmente se você tem um personagem num filme que é uma menina um pouco mais delicada, mais ingênua, normalmente ela vai ter um look um pouco mais rosadinho, vai ter o coradinho, mais delicadinha, é muito interessante isso. O preto, ao mesmo tempo que ele remete a essa parte de elegância e sofisticação, poder, ele também remete à tristeza e ao luto. Então é uma cor que a gente tem dois lados bem opostos, mas que é o que eu falei no começo do programa. Saber aonde e o tom que você vai estar usando para passar a mensagem que você quer naquele determinado momento. O branco, como eu disse, né? Paz, pureza, limpeza, inocência, também calma, por ser uma cor mais clara, então remete todo a isso. E o cinza é uma cor mais neutra, né? Então justamente remete a essa questão de cor mais neutra, talvez até um pouco, ela apresente um pouco de indecisão, uma coisa mais monótona, calmaria. Então vamos lá, só para vocês entenderem quais vão ser as cores tendência para esse inverno e outono de 2023. Falei do laranja, né? Como o jeans está super em alta também, o azul vai ser uma cor que vai ser muito utilizada agora, principalmente nesses tons de jeans de lavagem mais escura, mais intensa, essa lavagem aqui, que é muito boa para combinar. Eu vou ver se no próximo programa que eu for falar de cores com vocês, eu trago o círculo cromático. Eu vou deixar a imagem do que é um círculo cromático para vocês aqui, porque na hora de fazer a combinação de cores é interessante, porque aí você sabe certinho qual cor consegue combinar com o que. O vermelho, um vermelho profundo, vivo, vai ser uma cor bastante utilizada. O branco, branco vivo mesmo, não tanto o off-white, apesar de, dependendo da sua tonalidade de pele, é interessante usar mais o off-white do que o branco em si. O verde
Eu não sei se vocês viram aí nas lojas, mas até um verde mais verde-limão, meio neon. As cores de verde são sempre muito utilizadas em outono, né? Um verde mais oliva, verde musgo e tal. Mas eu não sei se vocês viram, mas prestem atenção, porque tá vindo muito echarpe, muito suéter com aquele verde limão mesmo. E o azul bebê, em contrapartida do azul com essa pegada mais jeans, também vai ser uma cor bastante utilizada. E para fechar aqui um pouco a nossa lista, sem contar com os óbvios de preto e marrom, que são muito utilizados, né, por conta do clima, o rosa, pink, fúcsia vai ser uma cor pegando ainda a tendência Barbiecore, que o filme da Barbie vai lançar agora nos próximos meses. Então, pegando essa parte toda aí do rosa, do pink, uma cor que vai ser bastante utilizada nesse outono e inverno. Então, fiquem ligados nessas tendências, deem uma olhada aí nas vitrines por aí, que eu tenho certeza que essas cores vocês vão achar. E no próximo bloco, a gente vai viajar até Portugal comigo e eu vou contar o meu próximo destino do meu diário de viagens. Fica por aí e eu já volto. Olá, tudo bem? Eu sou a Leila Beatriz, hipnoterapeuta. Muitas perguntas chegam até aqui na nossa clínica para saber qual é a idade que podemos iniciar com a hipnoterapia. A partir aqui da nossa clínica, a partir de 7 anos de idade. Mas você sabia que com o seu bebê você já pode começar a fazer? É muito interessante, o resultado tem sido fantástico. Quer saber mais? Entre em contato comigo. Portugal é um país repleto de lugares fascinantes para se conhecer, e a região do Douro é a nossa próxima parada, é uma das mais encantadoras do país. Ela se estende ao longo do Rio Douro e é famosa por suas vinícolas, cidades históricas e belas paisagens naturais. Uma das principais cidades da região do Douro é Peso da Régua, com uma população de cerca de 9.000 habitantes. A cidade é famosa por sua localização estratégica no Vale do Rio Douro, o que torna um importante centro de produção de vinho. A cidade também é conhecida por suas vinícolas e pelo Museu Douro, que conta a história da região. O clima na região do Douro varia de acordo com a época do ano. A gente foi bem na virada da primavera, né? Então ainda estava um pouco friozinho. Normalmente os verões são mais secos e quentes e o inverno é mais frio e úmido. A cidade no geral é uma belezinha, é bem cidadezinha pequenininha assim, mas ela conta com vários restaurantes muito bons. Aliás, eu acho que o melhor bacalhau que eu já comi na minha vida foi em Peso da Régua. E todo mundo pergunta, né, por que a cidade chama Peso da Régua. Então, se vocês forem lá, é interessante porque basicamente cada um fala uma versão da história e é muito engraçado isso. Bom, aí é a vista do nosso hotel, foi bem de frente ali pra paisagem do rio, coisa mais linda foi ver o pôr do sol ali. E aí no dia seguinte a gente já foi fazer a visita nas vinícolas, que é um dos passeios que mais tem para se fazer nessa região, é justamente visitar as vinícolas. Como eu disse, uma das principais atrações turísticas nessa região são as vinícolas, que oferecem degustações de vinhos e tours pelas plantações de uva. E aí, no caso, a gente foi visitar a mais famosa ali da região, que é a Quinta da Pacheca, que é uma das mais antigas e ela oferece uma experiência completa de enoturismo, que é justamente esse turismo do vinho. Além do lugar ser maravilhoso, muito diferente do que a gente está acostumado a ver em relação a vinícolas, a hospedagem, eles oferecem hospedagem lá. E a hospedagem é totalmente diferente. É muito interessante porque, além deles fazerem toda essa experiência de você participar da produção do vinho, ver como é que é a produção do vinho, as acomodações são dentro desses barris. É como se você estivesse dentro do barril
do vinho. Então é uma experiência totalmente única, diferente, super legal. É um lugar assim que realmente para quem gosta de vinho, para quem gosta desse tipo de passeio, com certeza vai ficar apaixonado. Além disso, também é um lugar muito romântico, então para os casais apaixonados fica aí a dica. Bom, depois que a gente foi visitar a Quinta da Pacheca, a gente foi dar um passeio ali pela região, ali na beira do rio, e a gente decidiu fazer um passeio de barco, que foi muito legal também. Nesse passeio dá para ver bem também todas as quintas, as fazendas, né, as vinícolas. É muito legal porque vai contando a história de cada uma delas, é muito linda a paisagem e é um passeio que eu super recomendo porque é muito lindo, você vê toda a beleza, tanto natural quanto a quantidade de produção assim, de vinho, é realmente uma coisa absurda. Então é um passeio muito, muito, muito gostoso mesmo para fazer em casal, em família, é um passeio que todo mundo, para todas as idades, todo mundo se diverte com certeza. Outra cidade importante ali na região é a cidade de Lamego. Ela tem uma população de cerca de 26 mil habitantes. É famosa por sua imponente igreja de Nossa Senhora dos Remédios, que é um dos principais pontos turísticos da cidade. Vai parecer meio repetitivo, mas todas as cidades que eu fui visitar eu achei uma graça, era um lugar mais lindo que o outro, parecia que todos os lugares que eu fui dava pra gravar um filme, assim, sabe, muito lindo. Lamego a gente chegou e tem essa praça que é a coisa mais linda, e aí quando a gente olha pra cima tem a igreja, e aí a gente subiu ali na igreja e aí você consegue ver a cidadezinha inteira por baixo, a coisa, juro, mais linda mesmo, ela fica bem lá no alto da colina e ela oferece uma vista panorâmica da região. E a cidade também é conhecida por um castelo, que é da data do século XII, mas a gente não conseguiu ir visitar. E lá tava bem friozinho, principalmente ali em cima, gente, é bem friozinho mesmo. Mas juro, lá é um lugar imperdível para vocês visitarem. Eu também me senti num filme, assim, num castelo. Parece meio que o castelo da Bela e a Fera, assim. A igreja é muito, muito, muito bonita. E eu tive que filmar, assim, de pé para conseguir pegar a dimensão dela inteira, porque ela é muito grande e, assim, a construção dela, ela é toda meio gótico com barroco, assim. Muito lindo mesmo. Vale muito a pena a visitação. E aí é como se fosse andares, assim. No primeiro, lá em cima você tem a igreja e você desce uma parte da escadaria, tem esse pátio com essa fonte, coisa mais linda. Aí você desce mais um pouco, tem um jardim, é lindo demais. Olá! Hoje a gente se despede dessa vista linda desse Rio Douro e vamos seguir viagem. A gente vai passar pela Serra da Estrela. Muita gente tá falando que lá tá super frio. Vamos ver se a gente pega uma neve e aí a gente parte pra Coimbra. Vamos lá. A gente se despediu da região do Douro com aquele gostinho de quero mais. É uma região que recebe cerca de 1,5 milhão de turistas por ano vindo de todos os lugares do mundo. Então realmente é um destino muito procurado. Em resumo, é imperdível também para quem busca um turismo de qualidade, sofisticação, oferecendo ótimas opções de hospedagem e gastronomia, além de serem cercadas por belas paisagens naturais e históricas. E aí a gente vai para o nosso próximo destino, que é a região da Serra da Estrela. Para chegar nessa região, a gente precisa subir um pouco mais no mapa, né? Então, é uma região, um destino turístico muito popular em Portugal, principalmente para quem gosta de frio. Como eu disse, a gente foi na virada da primavera, né? Então ali foi o local mais frio que a gente foi. A gente estava com a expectativa de pegar um pouco de neve, mas a gente vai subindo bastante, né? É uma montanha. E é uma região que justamente ela é montanhosa e abriga o pico mais alto de Portugal. E assim, tem as vistas assim literalmente deslumbrantes, é maravilhoso mesmo. E aí, para chegar lá, a gente passou na cidade de Ceia, que tem uma população de cerca de 7 mil habitantes, é bem pequenininho mesmo. Para chegar lá, a gente passou por vários vilarejos, assim. A gente vê várias cidadezinhas pequenininhas, muito fofas, como sempre, né? Eu falo aqui, parece muito repetitivo, mas é porque realmente Portugal foi um local que eu me apaixonei muito, de verdade. Foi a primeira vez que eu fui e todos os lugares que a gente visitou
tinha uma característica única, mas o que predomina é justamente essa fofura, assim, do local, se eu posso dizer bem assim, né? Então, vocês vão perceber que cada vez mais a gente tá indo para cada vez mais alto, porque a gente foi fazer a visitação numa estação de esqui. Então, antes dessa estação de esqui, como eu disse, a gente passou pela cidade de Ceia, né? E é uma das principais cidades ali da região e serve como um ponto de partida para justamente explorar a Serra da Estrela, né? Lá abriga o Museu do Pão. A gente não teve tempo, assim, de entrar e visitar o Museu do Pão, mas lá conta toda a história do pão em Portugal, desde a Idade Média até os dias atuais, então é muito legal. E, ó, se você tem medo de altura, vai dar um pouquinho de afliçãozinha, assim, porque, como é subindo a montanha, as curvas, assim, a estrada é aquela estrada bem íngreme, assim, vamos dizer, bem cheia de curvas, e às vezes dá, assim, um pouquinho de aflição, principalmente a gente que tava de van, às vezes parecia que não ia dar pra passar 2 carros ao mesmo tempo ali, mas a vista é uma coisa, assim, surreal, é lindo demais. E assim, como eu falei, é um destino turístico muito popular, principalmente para quem gosta de esporte de inverno. Então, como eu disse, a gente tá indo visitar a estação de esqui, né? E lá, na verdade, como é o lugar mais frio, lá é a região que abriga a única estação de esqui que tem em Portugal, que é a Estância de Esqui da Serra da Estrela. Então, como eu disse, né, o clima lá é mais frio e úmido durante o ano todo. E nos meses de inverno, lá tem neve. E como a gente foi justamente nessa troca aí de inverno para primavera, a gente estava muito esperançoso de ver neve. Mas vocês vão ver aí nas imagens que em alguns lugares dá para ver um pouquinho, mas da neve já um pouco mais derretida. E assim, olha, vou ser bem sincera, tem lugares que a gente passou que parecia que a gente estava fora do planeta, de verdade, parecia que a gente tinha ido para um outro planeta mesmo, assim, a gente não tem a dimensão de quão alto a gente tá. Tem alguns lugares que a gente tá, assim, acima das nuvens, e aí de repente no meio do nada aparece um lago, ou então aparece um abismo, uma cachoeira, juro, é muito diferente a paisagem. Eu acho que foi um dos lugares mais diferentes que eu já fui, assim, em toda a minha vida. Apesar de eu ter ficado com muito, muito, muito frio, foi uma experiência, assim, surreal. E com certeza eu recomendo, se você for para Portugal, esse é um lugar, a região da Serra da Estrela é um lugar que vocês não podem perder. Porque é muito diferente mesmo de tudo, basicamente tudo que eu já tinha visto. Pessoal, a gente chegou aqui na Serra da Estrela, tá muito frio, a gente viu alguns pedacinhos com neve, mas não tá nevando, já tá derretendo, mas esse é o lugar mais diferente que eu já vi na minha vida. A gente tá aqui numa estação de esqui e a sensação é muito doida, a paisagem aqui é surreal, é diferente de tudo que eu já vi e, nossa, eu tô, assim, surreal, assim. A gente tá muito frio, eu tô congelando. Pois é, gente, eu sou muito friorenta, como vocês sabem. Eu não sou a maior fã do frio, assim, mas pra ver uma paisagem dessa, realmente vale muito a pena. A sensação térmica que tava lá aquele dia era de -4. Eu nunca tinha pego um frio tão forte assim na minha vida. Então, ali tem um observatório, dá pra tirar bastante foto. Como vocês podem ver, a gente tava ali acima de algumas nuvens e tal, então é totalmente diferente. Eu nem consegui ficar tanto tempo ali fora, porque como a gente também tá muito alto, eu já disse pra vocês, né, que Portugal venta muito o tempo todo, mas ali em cima o vento parecia que tava cortando. Então, assim, eu corri logo pra dentro, ali que tinha uma cafeteria, fui tomar um chocolate quente, não vou mentir, eu tomei 2 chocolates quentes pra poder me dar uma esquentadinha um pouquinho, e ali não estava funcionando aquele dia a estação de esqui, mas era ali que o pessoal faz o esporte, né, então é muito legal. Depois que a gente saiu ali da estação de esqui, a gente foi em direção ao nosso próximo destino, que é Coimbra. E Coimbra vai ficar para o próximo programa, porque tem muita coisa para visitar lá, muita coisa para falar de lá. Então eu espero vocês no próximo programa. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essas regiões que eu visitei. E eu vejo vocês na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.
Oferecimento Leila Beatriz Hipnoterapia, ressignificando vidas. Olá, tudo bem? Eu sou a Leila Beatriz, hipnoterapeuta. Muitas perguntas chegam até aqui na nossa clínica para saber qual é a idade que podemos iniciar com a hipnoterapia. A partir aqui da nossa clínica, a partir de 7 anos de idade. Mas você sabia que com o seu bebê você já pode começar a fazer? É muito interessante, o resultado tem sido fantástico. Quer saber mais? Entre em contato comigo.